Romanos capítulo 12, versículo 1 diz assim a palavra do Senhor: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Vejam, irmãos, eu já quero ir comentando aos pouquinhos aqui, à medida que eu for lendo. Veja que o texto está dizendo aqui, o apóstolo Paulo, ele está rogando, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Vejam, tamanha misericórdia e graça que o Senhor manifestou por nós, entregando a sua vida na cruz do Calvário. E hoje é culto de Santa Ceia, irmãos. Nós recebemos essa graça, esse sacrifício tão grande. As misericórdias de Deus são, na realidade, a causa de não sermos consumidos. Porque todos nós falhamos e erramos muitas vezes, somos pecadores, mas somos pecadores penitentes. Existe uma diferença entre uma pessoa que não se penitencia. O que significa isso, pastor? É uma palavra meio religiosa, meio difícil de compreender. Irmãos, é aquela pessoa que simplesmente não se arrepende, não está nem aí, comete pecado, mas não tem nada a ver, a graça de Deus me cobre, o perdão de Deus vem sobre a minha vida de qualquer maneira. Não é assim, meus irmãos. Ser penitente é se arrepender, é lamentar e muitas vezes até mesmo chorar pelo pecado cometido. E se humilhar na presença de Deus, e dizer para Deus: Senhor, me perdoe, eu não quero mais isso na minha vida. Então o apóstolo Paulo, ele está rogando dessa maneira, e nós podemos tomar esse rogo do apóstolo Paulo para nós hoje aqui, irmãos, como se ele estivesse falando diretamente com cada um de nós. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, olhem o que Jesus fez por vocês na cruz do Calvário, o preço que foi pago naquela cruz. Eu rogo justamente por isso, irmãos, rogo a vocês, meus irmãos, que apresentem o vosso corpo, o corpo de vocês, como sacrifício vivo, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Esse é o nosso culto verdadeiro, o nosso culto inteligente, irmãos. Que a gente apresente o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para fazer a vontade de Deus no altar do Senhor nosso Deus. É isso que o Senhor quer. Esse é o culto que verdadeiramente o Senhor espera de nós. E aí o texto continua dizendo de forma complementar, da seguinte maneira no versículo 2: e não vos conformeis com este século. Não se conforme, não seja um conformado, não se renda, não perca as forças, não desfaleça, não desanime, não venha se amornar, não se conforme, seja um inconformado, ele está dizendo aqui. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus aqui, irmãos? Gostaria que, se você quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus nessa noite, que você dê um brado, aleluia, glória a Deus. Eu quero experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na minha vida. E aí, irmãos, eu estava conversando nessa semana com um irmão aqui na igreja, e o irmão disse assim para mim, e aquilo tocou tanto no meu coração. Ele disse assim: pastor, eu tenho compreendido a palavra de Deus de uma maneira tão profunda, tão rica, e agora na minha vida, eu não quero nada que não seja da vontade de Deus. Pode ser que eu tenha alguma ambição, algum desejo na vida, alguma coisa que eu queira, mas se isso não for da vontade do Senhor, do meu Deus, eu também não quero. Mas aquilo que Deus tem para mim, isso sim eu quero. Se não for da vontade de Deus, eu não quero, mas se for da vontade do Senhor para a minha vida, então eu quero. E é exatamente isso, irmãos, porque quando nós elevamos a nossa vontade acima da vontade do nosso Senhor, e queremos fazer coisas que não são da vontade de Deus, e ficamos muitas vezes obstinados em ideias,
E às vezes até oramos por alguma coisa que nem é da vontade de Deus, mas a gente está lá obstinado naquele pensamento, pedindo para Deus algo que no fundo e até nas Escrituras Deus já revelou que não é da vontade dEle. Então nós elevamos a nossa vontade acima do Senhor, e nesse momento nós criamos um Deus, um ídolo, que é o nosso próprio ego. Mas a Bíblia Sagrada diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E o reino de Deus é a vontade de Deus. Por isso nós oramos: Senhor, meu Deus e meu Pai, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Qual que é o teu propósito? Qual é a tua vontade aqui na minha vida? Para que eu te obedeça, para que eu cumpra, para que eu faça de acordo com o teu querer, porque eu sou um inconformado, Senhor. Eu não me conformo com este século, mas eu quero me transformar pela renovação da minha mente. Então, Senhor, me ilumine os meus pensamentos, ilumine a minha mente, para que eu experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém, irmãos? Quem crê que o Senhor tem o melhor para nós? Aqui está escrito: a vontade de Deus a nosso respeito é boa, perfeita e agradável. Hebreus, capítulo 12, versículo 1 a 3, diz a palavra do Senhor: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. Você sabe o que é ignomínia, irmãos? Ignomínia é vergonha, desonra. Muitas vezes a gente fica preocupado com a desonra, com a vergonha, e isso nos impede de avançar. Jesus sofreu grande vergonha, exposição, vitupério por nossa causa. Ele sofreu tudo isso em nosso lugar. Mas a palavra do Senhor diz que nós devemos olhar firmemente para Ele, que é o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Que você não se fatigue, que você não desmaie, que você não fique morno, que você não perca a fé, que você não deixe de ser um inconformado, que o pecado, irmãos, que tão tenazmente nos assedia e nos rodeia, não venha fazer com que nós venhamos perder o ânimo, e de repente nos rendermos, nos deixarmos amoldar a esse mundo que está aí, perdendo muitas vezes a nossa qualidade de sal da terra e luz do mundo. Que isso não aconteça com nenhum de nós, mas que nós possamos olhar para o nosso exemplo maior, o nosso Senhor Jesus, porque existe, irmãos, uma recompensa, existe uma vontade boa, perfeita e agradável de Deus a nosso respeito. Um pouquinho mais adiante, no versículo 14 desse mesmo capítulo 12 de Hebreus, a palavra do Senhor diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, nesse texto bíblico, o escritor sagrado nos apresenta aqui duas condições indispensáveis para vermos o Senhor. Sem dúvida, ver o Senhor, ter experiência real, íntima, verdadeira com Ele, é um sonho e um desejo de todo crente. Mas sem estas duas condições, o homem jamais verá o Senhor. Sem dúvida, irmãos, nós precisamos disso.
porque ninguém contemplará a face do Senhor de qualquer maneira. É preciso seguir a paz com todos e a santificação. Muitas pessoas, irmãos, simplesmente não levam em conta a importância da paz com as pessoas. São rixosos, são briguentos, são amargurados de espírito, e por qualquer coisa, ao invés de buscarem uma pacificação, ao invés de buscarem com sabedoria, uma conciliação de amor, uma conciliação de paz, e serem, como o Senhor Jesus apontou, os bem-aventurados do Sermão da Montanha, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ao invés disso, são rixosos, são amargurados, preferem quebrar pontes de relacionamentos, ao invés de promoverem uma pacificação. E essas pessoas que conturbam, que distanciam umas das outras, que criam barreiras nos seus próprios corações e contaminam outros também, criando barreiras nos corações dos outros, são pessoas usadas pelo demônio, porque a palavra do Senhor diz isso, meus irmãos, que são os filhos do diabo que fazem estas coisas, e há uma maldição muito pesada sobre aqueles que criam contenda entre irmãos, que tiram a paz dos lugares, que tiram a paz no trabalho, que tiram a paz dentro da família, que tiram a paz dentro da igreja. A Bíblia diz: maldito o homem que semeia contenda entre irmãos. Então, assim como um filho de Deus, ele é reconhecido por ser um pacificador, um filho do diabo, uma pessoa usada pelo demônio, é aquela que traz contenda entre irmãos, e nisso nós precisamos vigiar muito, irmãos. Às vezes dentro da nossa própria casa nós tiramos a paz, e somos por causa disso impedidos de experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, meus irmãos. Às vezes é o homem que é muito rixoso, muito briguento, às vezes é a mulher que dentro de casa é rixosa, é briguenta, e ao invés de ela promover um ambiente de serenidade, de paz, de alegria, ou ele promover esse ambiente, ser o guardião da paz e da alegria dentro da sua casa, proclamando com a sua boca a palavra do Senhor, a palavra da fé, a palavra que é remédio, a palavra que edifica, ao invés disso, o que ele e ela faz? Brigam, contendem, falam palavras ácidas, palavras amargas, palavras rancorosas, palavras de frustração, que a Bíblia define como murmuração. Pastor, o que é murmuração? Murmuração é falar mal dos irmãos, falar mal das pessoas, falar mal dos colegas de trabalho. Murmuração é falar mal, irmãos, ou reclamar. Reclamar vem da origem da palavra, da raiz de clamor. Quando nós clamamos, Deus nos abençoa, mas quando nós reclamamos, é como se você estivesse clamando duas vezes, e você está reclamando por coisas ruins, e isso desagrada o coração de Deus, e demonstra que você não tem fé. Pelo contrário, demonstra que você acredita nas coisas ruins, e aquilo que você reclama lhe sobrevém, aquilo que você murmura, mais daquilo vem sobre a sua vida, porque a boca fala, meus irmãos, do que o coração está cheio, e assim nós mostramos para Deus e para as pessoas qual é a nossa fé. Qual é a sua fé, meu irmão? Que nessa noite você possa sair daqui transformado com relação a isso. O nosso falar nos denuncia, o nosso falar denuncia a fé que você tem, e nós precisamos ser homens e mulheres de fé, cheios do Espírito Santo. Por isso, é preciso promover a paz. A Bíblia diz que nós precisamos ser aqueles que promovem a paz. A palavra fala, irmãos, quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam
o evangelho, dos que anunciam as boas novas. Essa condição dupla aqui, seguir a paz com todos e a santificação, ela é uma condição sine qua non, que é uma expressão latina jurídica, que significa condição sem a qual, ou seja, sem essas condições o homem não verá o Senhor. Portanto, irmãos, vamos seguir a paz com todos e a santificação. Como é ruim quando você perde a paz com alguém, não é verdade, irmãos? Logicamente que muitas vezes não depende de nós. Logicamente, muitas vezes as pessoas vão se levantar contra nós por algum motivo ou outro, ou mesmo sem motivo, só pelo fato de nós sermos pessoas do Senhor. Mas aí você precisa liberar o perdão, para que a paz esteja em seu coração. Então, se alguém pecar contra você, meu irmão, não torne mal por mal. A Bíblia diz: não torneis mal por mal. Se o teu inimigo tiver sede, dele de comer; se tiver fome dele de comer; se tiver sede, dele de beber. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem, porque fazendo isto você amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Minha é a vingança, diz o Senhor, eu retribuirei. Então, não perca a sua paz, libere o perdão em nome de Jesus, amém? Diga para o irmão que está do seu lado, se você tiver alguma coisa contra alguém, pode falar para ele. Essa é a noite de você liberar o perdão. Glória a Deus. E o Senhor quer isso, irmãos. Pai, olha a oração do Pai Nosso, né? Quem que não reza, né, irmãos? Por isso que é uma hipocrisia tão grande a tal da reza. Pai Nosso que estais nos céus e tal. Perdoe os meus pecados, assim como eu perdoo aquele que me tem ofendido. E aí sai ali, aquele cara lá, não vou com a cara. Misericórdia, né, irmãos? Então ninguém verá o Senhor sem seguir a paz e a santificação. Irmãos, sem santificação, não se deixe enganar, irmãos. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Como o texto aqui no início, no capítulo 1, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Em Marcos capítulo 9, versículo 50, diz assim: bom é o sal, é uma palavra de sabedoria, bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, com que lhe restaurar o sabor? Jesus diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Significa, irmãos, que você tem que ser um inconformado. Você não pode se conformar com esse mundo. Você, crente, tem que fazer a diferença. Nós temos que ser crentes. É da nossa cultura. O crente faz um monte de coisa diferente aí, irmãos. Que a cultura do mundo diz: não tem problema. Tem problema. E a gente precisa, nós precisamos nos santificarmos. E o texto continua aqui dizendo: bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, né? Morno, sem santidade, que você olha para o crente e olha para o mundano, o crente até tem os palavreados de crente, louva que nem crente, canta, vai na igreja, diz aleluia, mas a vida dele e a vida do ímpio é igual. Se tornou insípido, irmãos. E aí, para restaurar o sabor de um cara desse? É difícil, está escrito aqui, porque virou um religioso. É difícil restaurar o sabor. Então ele diz assim: tende sal em vós mesmos. Diga para o irmão aí do seu lado: hoje eu vou pedir a participação dos irmãos, está meio frio, né, irmãos? Então é bom a gente participar do culto. Diga para o irmão aí do seu lado: tenha sal em você. Aleluia. E paz uns com os outros, amém, irmão? Ou seja, seja crente, irmão, seja santo, irmão, aleluia, seja fiel a Deus.
Sabe esse teu pecado aí? Isso aí é fruto desse teu ego. Nega esse teu eu aí, nega esse teu ego. Tenha sal, meu irmão. Se santifique. E outra coisa, olha o que o texto diz, como é maravilhoso, irmãos. Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Que maravilha, irmãos. Como é bom ter paz com as pessoas, estar em paz, ser um pacificador, ir lá e dizer, meu irmão, se eu te ofendi, você me perdoa, irmão, não era a minha intenção, mas vamos ficar amigos, vamos ficar de bem. Glória a Deus. Às vezes é tão simples, né, irmão? Mas o orgulho é coisa do capeta. Coisa do capeta, irmãos. Tanto que foi por causa do orgulho que ele não conseguiu fazer amizade com Deus, se reconciliar, pedir perdão com Deus, renunciar aquele ego dele, e aí ele foi precipitado. E que nós não venhamos nos contaminar com esse mesmo pecado, né, irmãos? Quando nós nos conformamos, nós perdemos a nossa qualidade de sal da terra e luz do mundo. E o crente deve fazer a diferença. Eu e você devemos fazer a diferença. Quero ler, irmãos, um texto do Antigo Testamento que demonstra isso. Os textos do Antigo Testamento são muito ricos. Tem muitos ensinamentos para nós. Abra em 2 Reis, capítulo 13, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor. Quando Eliseu estava sofrendo a enfermidade da qual viria a morrer, Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo. Chorou diante dele e disse, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então Eliseu disse ao rei, pegue um arco e algumas flechas. E Joás pegou o arco e as flechas. Eliseu disse ao rei de Israel, empunhe o arco. O rei fez assim. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse, abra a janela que dá para o leste. O rei a abriu. Eliseu continuou, atire. E o rei atirou. Então Eliseu disse, flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios. Você vencerá os sírios em Afeca até acabar com eles. Perceba que eles estão fazendo aqui um ato profético, irmãos, que é como se fosse uma oração, uma declaração de fé. É como se fossem as nossas palavras reafirmando as promessas e as palavras de Deus. Por isso, irmãos, que as nossas atitudes e as nossas palavras têm que estar em conformidade com o que Deus falou. Talvez com os teus olhos você esteja vendo o problema, a dificuldade, mas com as nossas palavras nós proclamamos aquilo que a Bíblia diz a nosso respeito, aquilo que o Senhor fala acerca de nós e das circunstâncias das nossas vidas, porque o Senhor é com o seu povo, e o Senhor se agrada e honra as nossas vidas de acordo com a nossa fé. E aqui o profeta o leva para fazer um ato profético, que é uma declaração de fé, quando nós nos apropriamos da bênção e das promessas de Deus, e Ele entrega para ele uma promessa, uma palavra, e Ele diz para ele, flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, você vencerá os sírios em Afeca, até acabar com eles. Essa é a palavra de Deus, e a vontade de Deus. Versículo 18, Eliseu disse mais, pegue as flechas, e ele as pegou. Então disse o rei de Israel, atire contra o chão, e o rei fez isso, 3 vezes e parou. O rei fez isso 3 vezes e parou. Então o homem de Deus ficou indignado com ele e disse, você deveria ter atirado 5 ou 6 vezes, e assim venceria os assírios até acabar com eles, mas agora vai vencê-los só 3 vezes. Eliseu morreu e o sepultaram. Esse texto do Antigo Testamento é muito simbólico, irmãos, e nos ensina muitas coisas. A palavra do Senhor diz em Romanos, capítulo 14, versículo 4, que tudo o que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. E aqui há algo poderoso que nós precisamos aprender, irmãos.
Também está escrito em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11, estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo, e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos é chegado. Aqui, irmãos, o rei foi fazer uma visita social, praticamente de despedida. Provavelmente, o profeta Eliseu já tinha mais de 80 anos nesse momento, e pela expressão do rei, era uma despedida assim, porque ele diz assim, carro de Israel e seus cavaleiros, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Essa expressão foi usada na última vez pelo próprio Eliseu, que agora estava morrendo ali, irmãos, quando este viu Elias subir, que veio uma carruagem de fogo, separou os dois, e Elias subiu num redemoinho. Então ele repete essa carruagem, porque está vendo que o profeta está nos seus últimos momentos, muito enfermo, doente. Eliseu, mesmo em seu estado debilitado, se permite ser usado por Deus, irmãos. E isso, por si só, já nos ensina uma lição. Os meus problemas, desafios pessoais, não precisam ser um empecilho para que eu siga abençoando a vida das pessoas. Na vida, nós enfrentamos dificuldades, problemas, circunstâncias, mas isso jamais deve ser um empecilho para que você possa seguir abençoando a vida de outras pessoas. A guerra contra os sírios era algo que se estendia de geração em geração. Eles combatiam, tomavam as cidades, de repente os sírios se recuperavam, vinham, combatiam contra eles, tomavam as cidades novamente. Então era um problema que ia e vinha. E aqui, irmãos, Deus está falando com eles, Deus está dando uma palavra para eles, dizendo, essa é a flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios. Você vencerá os sírios em Afeca até acabar com eles. E essa era a vontade do Senhor, irmãos. O profeta pega na mão do rei, atira aquela flecha junto com o rei. Depois ele diz para o rei, mediante esta palavra, você vai ferir os sírios até acabar com eles. Agora, fira o chão. Ele sabia que era um ato profético. E ele pega aquela flecha. Eu fico imaginando, irmãos, quando a gente entra na história, você fica imaginando o que aconteceu ali. Eu acho que ele pega aquela flecha, feriu o chão. Pega mais uma, olha para o profeta. Pega outra, olha para o profeta. O que ele estava declarando ali naquele momento, irmãos? Uma mornidão. O profeta Eliseu, fica indignado, porque o profeta Eliseu não é desses que se conformam, desses conformados, não, ele fica indignado com aquele homem, com aquele rei, e ele diz, você deveria ter ferido o chão 5 ou 6 vezes, então você teria acabado com os sírios, porque essa era a palavra de Deus, a promessa de Deus a respeito de você, mas como você feriu a terra só 3 vezes, então só 3 vezes você vai derrotar os sírios. Ele foi morno, irmãos, ele tinha que ter ouvido aquela palavra, se enchido de fé, pego aquelas flechas, e fincado ali, 6, 7 vezes, com toda a fé, com toda a autoridade. Da mesma maneira, irmãos, nós devemos dirigir a Deus as nossas orações. Muitas vezes as pessoas perguntam, mas pastor, até quando que eu tenho que orar? Até ter a vitória, irmão. Diga para o irmão aí do seu lado, use a sua fé e ore a Deus, até Deus dar a vitória. Aleluia. Jesus fala sobre isso, irmãos, muitas vezes no Novo Testamento. Ele diz às pessoas, seja feito conforme a sua fé. Isso significa que o mover de Deus será na minha vida, não do tamanho, do poder e da provisão que Deus tem, irmãos, porque Deus já tinha falado, essa é a flecha da vitória do Senhor, e você vai perseguir, vai exterminar esse problema, vai acabar na sua vida de uma vez por todas. Mas como ele foi morno,
seja feito conforme a sua fé. Então Deus coloca nas nossas vidas de acordo com o tamanho da nossa fé e não da provisão e do poder dele, porque ele já tinha provido tudo que era necessário. E em 2 Reis, capítulo 3, versículo 25, a Bíblia conta, irmãos, isso é histórico. Jeoás, filho de Joacás, retomou das mãos de Ben-Hadad as cidades que na guerra este havia tomado de Joacás seu pai. 3 vezes Jeoás o derrotou e recuperou as cidades de Israel. Jeoás demonstra aqui uma pessoa que se conforma. Não, 3 vezes está bom. Então, meus irmãos, o que isso nos ensina é que não adianta nós termos palavra de Deus, não adianta você ter promessas de Deus, nós precisamos entender a importância de uma atitude correta diante delas. Esse homem tinha uma palavra profética, mas a palavra profética não se cumpre sozinha. Aliás, esse homem conseguiu limitar e diminuir a promessa que ele tinha da parte de Deus. E olhando para as Escrituras, nós vemos que a Bíblia está cheia de promessas, irmãos. São milhares e milhares de promessas de Deus. E Deus não mudou. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Porque todas as promessas de Deus têm nele o sim. Por isso, também por meio dele se diz o amém, para a glória de Deus por meio de nós. Deus está lá dos céus dizendo assim: as minhas promessas eu não mudei de ideia, eu sou Deus, eu velo em cumprir com as minhas promessas. Dele nós temos o sim, através dele também nós podemos falar o nosso amém para a glória dele mesmo, porque Deus pode, irmãos, agindo nas nossas vidas, fazer com que tudo se torne uma vitrine, um testemunho para a glória dele mesmo, aleluia. É tanta coisa, irmãos, provisão, cura divina, restauração, bênção familiar, parentes nossos se convertendo e se entregando ao Senhor. Mas não depende somente de Deus, depende também do emprego, da atitude, do posicionamento da sua fé em relação às promessas e à palavra de Deus. Abraão recebeu uma promessa tremenda e poderosa da parte de Deus. Deus disse para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E essa, irmãos, não era apenas uma bênção pessoal, mas essa bênção com relação a Abraão estava relacionado ao próprio propósito de Deus. E muitas vezes, irmãos, a nossa falta de fé não prejudica apenas nós mesmos, mas prejudica o propósito de Deus através das nossas vidas. Às vezes as nossas palavras, as nossas atitudes prejudicam a nossa família. Às vezes a nossa família que está caminhando na direção de Deus por causa das nossas más atitudes, da nossa murmuração, é completamente prejudicada na fé. Muitas vezes por causa da murmuração, pais prejudicam filhos, que vão tomar para si aquele padrão, e vão se prejudicar na vida, porque vão colocar em prática o padrão que aprenderam dos seus pais, que aprenderam daqueles a quem eles estão tomando como referência nas suas vidas. E isso é inconsciente, mesmo que a pessoa não escolha: eu não quero que eles sejam o meu padrão, mas eles gastam tempo, eles gastam atenção, eles convivem, e não tem como, você se torna um padrão. Aqui, irmãos, quando o Ben-Hadad vem com aquela mornidão ali de 3 flechinhas, diante do que Deus está falando, você vai perseguir e vai aniquilar por completo. Ele não prejudicou apenas a si mesmo particularmente, ele prejudicou todo um povo, toda uma geração, que poderia ter uma vitória da parte de Deus, sobrenatural. Ele prejudicou as gerações futuras. E nós precisamos pensar, irmãos, não em termos individuais, mas no que Deus quer fazer através de nós,
Porque senão, irmão, você vai passar pela vida e vai olhar para trás e você fez só alguma coisinha ou outra, mas não fez algo relevante, algo significativo para as gerações futuras, para os teus próprios filhos. Você foi um morno, você não salgou, você não iluminou, você não fez nada, você não ajudou em nada, e nós precisamos ajudar. Deus deseja que nós tenhamos testemunho, que nós sejamos um povo representante na terra, um povo que faz a diferença, irmãos. E aí, irmãos, com relação à promessa de Deus a Abraão, diz o texto sagrado em Gálatas capítulo 3, versículo 8, ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, veja, nós os gentios somos justificados pela fé, preanunciou o evangelho a Abraão, dizendo, em você serão abençoados todos os povos. E se aquele homem, que hoje é chamado de pai da fé, não cresce, se aquele homem não cumprisse a vontade de Deus, o que seria, irmãos? Então, meus irmãos, a gente não está falando de algo só do interesse particular de um homem, mas a gente está falando aqui do interesse, do grande interesse de Deus com a humanidade. Deus quer que você faça parte dessa obra e dessa missão, amém, irmãos? Em Gênesis capítulo 18, versículo 19, diz assim, porque eu o escolhi, falando a respeito de Abraão, preste atenção no que diz aqui o texto sagrado, porque isso aqui é muito espiritual e profundo, irmãos, e fará toda a diferença nas nossas vidas. Gênesis capítulo 18, versículo 19, porque eu o escolhi, para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor, e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que ele prometeu. Vocês perceberam, irmãos? Deus deu uma grande promessa para Abraão, mas agora Deus está falando para Abraão, porque eu o escolhi, para que ele ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Em outras palavras, irmãos, eu dei uma promessa extraordinária para Abraão? Dei, mas ela não vai se cumprir sozinha. Abraão precisa fazer a parte dele. Ele precisa fazer a parte dele. Deus não vai fazer nada, irmãos, sozinho nas nossas vidas. Deus nos chama para nós sermos cooperadores com o Senhor nas promessas e no cumprimento da sua palavra nas nossas vidas. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18 e 19 confirma isso no Novo Testamento. Diz o apóstolo Paulo a esse discípulo chamado Timóteo: esta é a admoestação que faço a você. Estou te admoestando nisso aqui. Meu filho Timóteo, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a respeito de você, que firmado nelas, você combate o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Então o que ele está dizendo assim? Que bom, Timóteo, que você tem promessa, que você tem palavra de Deus sobre a sua vida, palavra de destino, palavra de futuro, mas combata firmado nelas, lute firmado nelas, se levante, não seja um conformado, esperando de braços cruzados que as coisas venham a acontecer, não, faça a tua parte, Timóteo, mantenha a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. O que é isso, irmãos? Manter a fé até o final, porque na jornada da vida, o pecado,
tenazmente nos assedia o tempo todo, querendo que a gente abandone a nossa cultura do reino e se transforme como o mundo e viva como um mundano. Mas a gente prossegue firme na nossa fé, e não deixando a boa consciência, irmãos. A boa consciência é tão poderosa, irmãos, que a Bíblia diz que povos que não ouviram o Evangelho serão justificados pela consciência, porque só pela consciência que Deus pôs dentro de cada homem, que é uma centelha divina, a imago Dei, a imagem de Deus em nós, só pela consciência, eles fizeram coisas próprias daqueles que conhecem a palavra e obedecem à lei de Deus. Sem ter a lei de Deus, fazem as coisas próprias da lei, só com a sua consciência, os acusando e os liberando, para fazerem o que é certo e para não fazerem o que é errado. Então não abandone a boa consciência. Ah, mas isso aqui não tem nada a ver, e a pessoa vai cauterizando a sua consciência, vai abandonando a boa consciência, e o que acontece com esses irmãos? Naufragam na fé. Repita comigo: naufragam na fé. Não existe esse negócio, a graça, eu vou pecar. Não tem isso, irmãos. Combata, lute. Em outras palavras, que bom, Timóteo, que você tem palavra, mas lute fundamentado nessas palavras, para que essas palavras se cumpram na sua vida. Meus irmãos, nós temos uma passagem bíblica que fala de Gideão, Juízes capítulo 6, versículo 12 a 13, diz a palavra que o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está com você, homem valente. Ao que Gideão responde: meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? São palavras de um inconformado, irmãos. Meu Deus, Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, então por que nós estamos passando por essa luta, por esse sofrimento, por essas dificuldades? Onde estão os Teus milagres? Eu quero, Senhor, viver os Teus milagres, eu quero ver as Tuas maravilhas, eu quero as Tuas bênçãos na minha vida. Tem muita gente, irmãos, que está vivendo uma vida morna, religiosa, sem poder, mas quer continuar vivendo assim. Eu não, irmãos. Hoje é um culto em que nós somos convidados pela ceia do Senhor a nos examinarmos a nós mesmos, e é isso que é importante, irmão. Que você se examine a si próprio, que você não fique se preocupando com o pecado do outro. Mas aquele lá também está em pecado, mas aquele lá também faz isso e aquilo, e daí? A Bíblia diz, irmãos, que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Eu quero ver os milagres de Deus, eu quero ver o sobrenatural de Deus, eu quero ver as maravilhas de Deus na minha vida. Por isso diz a palavra do Senhor: santificai-vos, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Quem quer ver junto comigo aqui, irmãos? Tem alguém que quer ver aqui junto comigo? Eu quero experimentar o melhor de Deus, e eu creio, irmãos, que o melhor de Deus está por vir. E Gideão diz isso: Senhor, se Tu estás comigo, onde estão as maravilhas que os nossos pais nos contaram? Por que não está mais acontecendo? E o Senhor revelou para ele, irmãos. Diz a Bíblia que ele era tão inconformado. E aí vem a pergunta, irmãos, porque esse é a base da nossa mensagem de hoje, é que vocês não se conformem, que você seja um inconformado, que você não se acomode, meu irmão. Porque tem muita gente que chega na igreja e começa a buscar Deus porque tem um filho que está perdido, quer restaurar um casamento, quer alguma coisa, daí quando Deus abençoa, ele se acomoda. Tá bom já. Não está bom. Qual que é o propósito de Deus? Nós vamos buscar até que se cumpra todo o propósito de Deus nas nossas vidas, porque o que importa é a vontade de Deus e não a nossa, irmãos. E essa palavra é para nos despertar, buscarmos a face do Senhor. E Deus mostrou para Gideão: sabe por que está acontecendo isso aí, Gideão?
porque tem idolatria em Israel. O meu povo me abandonou. Olhe para os altos, veja os ídolos. E Gideão, irmãos, era tão inconformado que ele fica doido. Ele sobe nos altos e ele quebra as idolatrias, ele destrói com tudo. Claro, irmãos, nós não vamos sair fazendo isso aí na cidade, porque naquela época Israel era um povo representante, um povo que tinha a lei de Deus, então eles tinham mais do que a obrigação. Mas hoje nós vivemos num estado laico, nós temos que fazer isso dentro da nossa vida, dentro da nossa casa, porque o Deus pode ser o ego, pode ser a nossa vontade, acima da vontade do Senhor, uma vontade obstinada de uma coisa que Deus já mostrou que está errado, então tem que quebrar o ídolo. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E ele pegou os ídolos, quebrou tudo, irmãos, e aí o que veio? Problema. Muitas vezes, irmãos, quando a gente começa a purificar a nossa vida, e ficar mais radical, crente mais radical, aleluia, para ver o milagre, ver as intervenções, ver o sobrenatural de Deus, o que vem? Retaliação do inimigo. Foram lá na casa de Gideão, vamos pegar esse cara aí, vamos matar, o que ele está pensando, foi lá, quebrou nossos deuses e tal. O pai do Gideão disse assim, viu, mas eles não são deuses? São, então eles que se vinguem do meu filho. Se o meu filho agiu contra os deuses, e eles são deuses, eles que se vinguem do meu filho, ai. E não aconteceu nada, irmãos. E sabe o que aconteceu? Deus levantou Gideão como um homem valente. E eu pergunto para os irmãos, aí vem a pergunta. Deus escolheu Gideão, e porque Deus escolheu a Gideão, ele se tornou inconformado? Ou Deus o escolheu justamente porque ele era um inconformado? Quando a gente lê a Bíblia, a resposta fica clara. 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Acho linda essa passagem. Porque, quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para dar força, para se mostrar forte, àquele cujo coração é totalmente dele. O conformismo nos limita, e limita o agir de Deus nas nossas vidas, mas o inconformismo amplia as nossas possibilidades, irmãos. Vamos nos pôr em pé. Em Josué capítulo 13, versículo 1. Josué, substituto de Moisés, já tinha feito muitas conquistas militares, conquistado muitas terras, ele tinha conquistado quase tudo, talvez 70% ou 80% das terras que Deus queria que ele conquistasse, ele já tinha conquistado. E quando a gente olha, irmãos, a gente vê a vida de Josué, a gente diz assim, meu Deus, mas os céus têm que aplaudirem. Talvez nesse momento Deus poderia chegar para ele e dizer assim, Josué, parabéns, os céus estão batendo palma aqui para você, que bênção, que vitórias você fez, Josué. Mas não, irmãos, escute bem, os céus nunca aplaudem alguém que conquistou menos do que foi prometido. Deus não prometeu 60%, 70%, nem 80%, Deus prometeu 100%. E aí Deus chega para Josué e diz assim, Josué era bem idoso, olha o que o texto sagrado diz, bem idoso, e o Senhor lhe diz, você é bem idoso, e ainda ficou muita terra a ser conquistada. Por que, meus irmãos? Qual a razão de dar 3 flechadas e dizer tá bom, quando o Senhor quer a vitória completa? Por que 80%, 70%, quando o Senhor quer dar 100%? Talvez você já ganhou um parente para Jesus, e a Bíblia diz, irmãos, que quando um pecador se arrepende,
há uma festa nos céus, e nós ficamos felizes, ficamos alegres, mas existem mais familiares para serem conquistados. Talvez a sua conexão já multiplicou e você fica feliz. Que bênção, vamos celebrar, sim, vamos agradecer, vamos ficar felizes, vamos celebrar, mas existem mais multiplicações, irmãos. Deus quer avançar, Deus tem mais para nós nas nossas vidas. Talvez você já alcançou milagres de cura, de providência divina para você, para sua casa e para sua família, mas não se acomode com isso. Fique contente, fique feliz, louve, agradeça a Deus, mas continue orando, continue buscando, continue fervoroso, continue inconformado, porque enquanto você for um inconformado, os olhos do Senhor estão procurando os fiéis da terra, aqueles a quem Ele pode achar. A Bíblia diz que Deus busca, Deus procura verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Senhor meu Deus, eu te adoro não da boca para fora, mas eu te adoro em espírito e em verdade. O meu anseio é o teu anseio, a minha vontade é a tua vontade, o meu coração pulsa no pulso do teu coração. Senhor, venha o teu reino, meu Pai, seja feita a tua vontade, meu Deus, porque a vontade do Senhor a nosso respeito, irmãos, é boa, perfeita e agradável. Feche os teus olhos, vamos orar juntos nesta noite. Senhor meu Deus, talvez eu falei com irmãos aqui, que estão paralisados, que estão acomodados, talvez pessoas aqui, Senhor, que estão embaraçadas no pecado, que não estão conseguindo deixar o pecado que tão de perto nos rodeia, Senhor, que tenazmente nos assedia, Senhor, e abandonar, Senhor, estas cadeias, esse peso do pecado, Senhor, para progredirem na fé e fazerem a vontade do Senhor, meu Pai. Talvez eu orei aqui, eu falei aqui a pessoas, ó Deus, que estão mornos na fé, Senhor, mas a tua palavra produz fé no espírito daqueles que escutam. Então, Espírito Santo, vivifique a palavra nos corações da tua igreja, vivifique a palavra em cada coração, Pai, para que nesta noite nós possamos nos levantar pela fé e cumprirmos aquilo que Deus tem para nós, Senhor. Meu Deus, eu creio que há, ó Deus, a chegada de algo novo na nossa igreja, Pai, de uma fase nova na nossa igreja, algo novo que o Senhor irá fazer em nós e através de nós. Então, meu Deus, nós precisamos de algo que vá além das emoções. Nós sabemos que a tua palavra é poderosa, Senhor. Muda então, meu Deus, a nossa mentalidade de acordo com a tua palavra. Nós oramos, Senhor, para que essa palavra, que é viva e eficaz, que penetra até a dividir as juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração, venha desconstruir todas as ideias errôneas, tortas, que não provém de ti, Senhor, a fim de que nós nos tornemos inconformados, que nós não venhamos nos conformar, meu Deus, que nós não venhamos perder o sal, que nós tenhamos sal, Senhor amado, que nós sigamos a paz, que sigamos a santificação, Senhor. Meu Deus, muda o nosso coração, muda as intenções do nosso coração, não apenas nos mostre aonde nós estamos nesse momento, Pai, muitas vezes paralisados, detidos em nossos pecados, em posicionamentos errados diante da tua palavra, Senhor, mas que nós possamos verdadeiramente avançar, Pai, que a tua palavra nos provoque, dando destino para onde nós devemos ir, no cumprimento do teu propósito, no cumprimento daquilo que o Senhor tem para nós, ó Deus. Essa é a nossa oração em nome de Jesus, Pai.
Faz, Senhor, aflorar o teu propósito e a tua vontade nas nossas vidas. Gera em nós, Senhor, um novo posicionamento de fé, novas proclamações, Senhor, que da nossa boca saia a palavra da fé, a palavra que reafirma e que faz com que nós venhamos tomar posse, ó Deus, das tuas promessas. Que as nossas atitudes e o nosso combate de vida caminhe na direção, ó Deus, de nós tomarmos posse, Pai, das tuas promessas em relação a nós. Nós já temos uma palavra, Pai, e nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que cada irmão possa se levantar, Pai, para realizar aquilo que o Senhor tem para a sua vida, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.